Glória ao nome de Yeshua. Eu queria lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excedem todo entendimento. Amém! Bora pra cima pra mais um vídeo! Bora pra cima! Vamos encerrar o nível de número 112. Estamos crescendo. Estamos se desenvolvendo nacional. Bora pra cima! Você que quer ler a Bíblia toda, já tem 2, 3, 5, 10 anos de crente, nunca leu a Bíblia toda, pare de ser preguiçoso, pare de ser preguiçosa. Tem um método que eu posso te ajudar a ler a Bíblia toda, viu? Você que nunca leu a Bíblia toda, você que quer aprender a pregar, você que quer aprender todos os louvores da harpa, frases de reflexão e mensagens bíblicas, versículo por versículo, você que quer entender mais a Bíblia, versículo por versículo, é só me comunicar, beleza? Vamos crescer na presença de Jesus, porque é para isso que a gente está aqui, para resplandecer, crescer de nível em nível, é de fé em fé, de glória em glória, de nível em nível. Bora para cima! Eu vou estar apresentando este livro aqui hoje, Os Milagres de Jesus, Mensagens de Fé, Esperança e Salvação. É o volume 1 do Charles Haddon Spurgeon. Bora lá, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar o vídeo e nos ajudar a crescer o canal, porque desejamos aqui alcançar todas as pessoas que desejam crescer, todas as pessoas que querem se desenvolver na presença de Jesus. Amém? Bora lá. Quanto mais se lê e estuda Spurgeon, tanto mais se enche de admiração por este pregador dos tempos, notavelmente dotado. O Sr. Spurgeon era um mestre da palavra falada e escrita. Foi Dwight Lyman Moody que confessou abertamente que sua veemência vinha da Bíblia e de Spurgeon. Tudo o que ele já disse, eu li. Meus olhos se deleitam nele. Se Deus pode usar o Sr. Spurgeon, por que não deveria ele usar a nós outros? Olha a admiração que Moody tinha por Spurgeon. Irmão Cleves, quero comprar este livro, R$70. Você dá esse livro, irmão Cleves, com todo prazer. Arrume mais 12 inscritos para o nosso canal. O livro é seu de graça na faixa. E para você que deseja nos convidar para ir em sua igreja, pelo menos passagem de ida e volta, né? Passagem de ida para me chegar na sua igreja e volta para voltar para minha casa. Amém? Bora pra cima. Pega aí tua Bíblia, Josué, abra ela em Josué. Vamos ler aqui alguns versículos. Já deixe ela preparada aí, tá? Enquanto eu rodo a vinheta. Se desvie das setas do inimigo, se desvie das palavras negativas, se desvie de gente que queira te colocar para baixo, se desvie de tudo quanto é ruim, tudo quanto é coisa ruim, se desvie. A vinheta mais poderosa do mundo, bora pra cima. Oh glória, essa vinheta também cansa, viu? Essa vinheta também cansa. Bora pra cima. Josué, capítulo 1. Vamos ler aqui alguns versículos e veja se esses versículos têm alguma coisa em comum. Tá bom? Vamos lá. O primeiro versículo que vamos ler é o versículo de número 2. Ó, Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho
dado, como eu disse a Moisés. Versículo 4. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Versículo 6. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Versículo 11 agora. Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para que a possuais. Próximo, versículo 13. Lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor, vosso Deus, vos dá descanso e vos dá esta terra. Versículo 14. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu, desde a banda do Jordão. Porém vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-los-eis. E versículo 15, para encerar. Até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, desta banda do Jordão, para o nascente do sol. Os irmãos perceberam que, apesar que eu nem citei como introdução a palavra anterior, né? Vamos, para não quebrar a regrinha, vamos citar a mensagem bíblica anterior como forma resumida para criar um nexo com essa, tá bom? No vídeo anterior, tá? Nós apenas lemos o versículo 2 e ficamos na expressão: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Lá em Números, capítulo 14, versículo do número 29 ao 30, está escrito que Deus matou no deserto as pessoas de 20 anos para cima, tá bom? Deus matou no deserto as pessoas de 20 anos para cima. Portanto, sobraram os de 20 anos para baixo aí, né? E querendo ou não, sobrou uma juventude boa aí, que precisava aprender sobre Deus. Carecia de aprender sobre o que Deus havia feito, quais eram as leis de Deus, tá bom? E ao mesmo tempo também aprender para não ser morto, tá bom? É como esse pessoal aqui foi, os de 20 anos para cima, aprender a temer a Deus. Então aqui nós acabamos aprendendo que os jovens, eles precisam, tá bom? Os jovens crentes, cristãos, eles precisam ter desejo de aprender. Eles precisam se desenvolver na presença de Jesus. Eles precisam aprender a como servir a Deus. E nós tratamos que, infelizmente, hoje a maioria dos jovens aí, eles não têm esse desejo, não têm esse interesse.
é sempre uma minoria pequena. Matemática bíblica, ela nunca erra. É sempre um grupo pequeno que está buscando a Deus com muita intensidade, está buscando a Deus com muita vontade, com muito desejo, está crescendo na presença de Deus. Enquanto a maioria, eles acabam sendo superficiais com Deus. Se você é um jovem que está me ouvindo, não seja superficial em Deus. Não busque a Deus só na igreja, tá bom? Buscar a Deus dentro da sua casa também. Busque ter uma disciplina diária que faça você crescer e se desenvolver na presença do nosso mestre, amém? Então nós tratamos a primeira parte aqui sobre a juventude, que ela precisa ser mais interessada, ter mais desejo de buscar a Deus, tá bom? Para aprender sobre a fé, aprender a como servir ao Senhor, aprender sobre obediência, aprender a temer a Deus, tá? E a outra parte dessa mensagem que nós tratamos aqui, ainda na expressão que nós falamos, foi sobre os líderes, né? Se morreu os de 20 anos para cima e ficou só os de 20 anos para baixo, precisaria ter líderes bons para ensinar essa juventude. E hoje muitas igrejas carecem demais de um líder para ensinar. Um líder, pelo menos para abrir o texto bíblico no culto e explicar para o povo o que aquele texto quer dizer. Hoje se tem uma dificuldade tamanha, e eu entendo um pouco dessa dificuldade. Alguns motivos são até justificáveis, outros é preguiça mesmo de alguns líderes que tem que tomar vergonha, né? Tem que se dedicar um pouquinho mais à palavra. Ah, irmão Clédson, mas você não sabe da minha rotina, você não sabe como que eu vivo, é muito difícil. Beleza, é só você ler o capítulo 1 de Josué, você vai ver que mesmo Josué sendo capitão, mesmo Josué tendo que treinar as suas habilidades de guerra, mesmo Josué tendo que treinar os seus soldados, mesmo Josué tendo que ir para várias terras para conquistar essas terras, mesmo Josué, enfim, com muitos compromissos, ele era pastor de mais de 2 milhões de pessoas. Mesmo tendo toda essa responsabilidade, você observa no capítulo 1 de Josué, Deus falando, mas Josué, todas essas responsabilidades foi eu que te dei, só que agora eu vou te dar a principal responsabilidade, tá bom? Meditar na minha palavra, dia e noite. E assim, você pode estar me ouvindo aí, você que é um líder, você é pastor de mais de 2 milhões de pessoas? Na verdade, a igreja que eu conheço hoje, a maior igreja mundial hoje que eu conheço, é do falecido David Poyong-Chu, que a igreja dele, se não me falha a memória, acho que é 730 ou 800 mil membros. Essa é a maior igreja, não chega nem a ser 1 milhão, tá bom? E assim, não tem desculpa para não se dedicar à palavra, para não estar preparado na palavra de Deus. A gente tem que estar, tá bom? Se você assumiu a responsabilidade de ser um líder, ser um pastor, você tem que estar preparado. E aqui, Josué era a liderança maior, tinha a liderança das tribos, tinha a liderança das famílias, e todos esses homens aqui, essa cambada de homens, eles tinham que estar preparados na Torá, tinham que estar preparados na palavra de Deus. E não adianta você correr dessa responsabilidade. Se você é cristão, se você é líder, se você é homem, principalmente, você tem que estar preparado na palavra para saber orientar sua esposa, seus filhos, sua casa, sua igreja, tá? E se puder também orientar sua empresa, na Bíblia tem muita sabedoria sobre o reino empresarial, tá bom? E foi isso que nós tratamos no vídeo anterior. Agora chegando aqui na mensagem bíblica de hoje, os irmãos perceberam que nós citamos aqui o versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 6, versículo 11, versículo 13, 14 e 15. Pelo menos esses 8 versículos aqui que nós citamos, tem a palavra eu vos dei, te dei,
que o Senhor vos dá, você percebe que tem uma generosidade de Deus gigantesca. E se tem uma coisa que nenhum ser humano vai ganhar de Deus, é na generosidade. Não existe ser mais generoso do que o nosso Deus. Ingratos somos nós, que não percebemos o tamanho de sua generosidade. Eu poderia citar o quanto Deus foi generoso com nossa saúde. Eu poderia citar o quanto Deus foi generoso com nossa família. Eu poderia citar o quanto Deus foi generoso com o nosso trabalho. Eu poderia citar o quanto Deus foi generoso com seus filhos, com as suas finanças. Eu poderia citar vários pontos, várias áreas onde Deus foi generoso comigo e com você. Só que de vez em quando a gente ainda se pega reclamando. Por quê? A gente parece que tem uma dificuldade de olhar para o que já tem e começa a reclamar e murmurar por aquilo que ainda não tem. A gente é assim. E a Bíblia ela nos ensina isso, a aprender a olhar para as situações e extrair algo positivo delas. A Bíblia nos ensina a ter essa visão. Mas voltando aqui ao nosso tema de hoje, o porquê que Deus ele é tão generoso? O porquê que Deus ele dá tanto para os seus filhos? Dá tanto para o seu povo? Olha aqui, ele diversas vezes falou que deu terra. Querendo ou não, na Bíblia, Deus dá terra, Deus dá sabedoria, Deus dá inteligência, Deus dá saúde, Deus dá muitas coisas. E vem uma pergunta, por que Deus ele é tão generoso assim? O que está por trás dessa atitude? E há uns vídeos atrás, acho que é no nível 68 até o 78, eu não vou me lembrar de qual, mas é por ali. No nível 68, 69 até o 77, 77, 78. Eu falo sobre generosidade. E é por isso que falando hoje sobre isso aqui, eu vou poder dar uma resumida. Lá eu falei todos os textos, tá bom? Aonde eu me baseio para extrair o ensino que eu extraí, tá bom? Aqui eu apenas vou dar uma resumida. Se você não acredita, irmão Clebson, eu não acredito que é isso tudo aí que está por trás da generosidade. Eu te desafio então a você ir a uns vídeos atrás e olhar o nível 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77. Acredito que sejam esses aí. Tá bom? Para você ver aonde eu me baseei para extrair o que eu vou falar aqui hoje, tá? Então Deus ele é generoso. E o que está por trás dessa prática? Eu vou citar aqui, deixa eu ver, 12, tá bom? 12 benefícios da generosidade. Tem mais, mas eu vou citar apenas 12, tá bom? Porque completou a folha aqui do nosso esboço e a próxima folha já é outro nível. Mas vamos lá. Primeiro benefício da generosidade. A generosidade te dá saúde espiritual. Uma das causas do porquê Deus é tão generoso é porque Deus é espírito. Então ele não se apega a nada material, tá? E nós que somos filhos de Deus, temos que ser também da mesma forma, espirituais, tá? E ser generosos porque a generosidade nos dá saúde espiritual. E eu aqui já vou colocando também o outro lado da moeda para que você reflita no quanto a avareza ela pode te prejudicar. Eu vou falar assim, ó, se generosidade ela te dá isso aqui, a avareza te dá o contrário disso aqui, tá bom? Vamos lá. Primeiro, a generosidade te dá saúde espiritual. Se a generosidade ela nos dá saúde espiritual, a avareza, o que nos dá? Nos deixa doentes, espiritualmente falando. Segundo ponto,
A generosidade faz você ficar vivo na memória das pessoas. Olha que coisa bela. A generosidade, ela faz você ficar vivo na memória das pessoas. E para você entender melhor isso aqui, imagina você que ganhou aquele presente maravilhoso, que você queria tanto, de uma pessoa, que você chorou, se alegrou naquele dia. Até hoje, essa pessoa não permanece viva na sua memória como uma pessoa boa, que te alegrou, que te fez bem. Então, essa pessoa que foi generosa com você, ela está na sua memória, ela está viva na sua memória. E hoje, quando você vai falar dessa pessoa, você fala bem dela, porque é uma pessoa generosa, uma pessoa boa. Então, se a generosidade, ela faz você ficar vivo na memória das pessoas, a avareza, o que faz na memória das pessoas? Faz você ficar morto. É isso aí. Faz você ser desprezado, desprezada na memória das pessoas. Por quê? Quando você é avarento, o que as pessoas vão falar de você? No quanto você é apegado à matéria, no quanto é difícil tirar um dinheiro da sua mão. Se colocar um pouco de farinha na mão do avarento e ele fechar a mão e atravessar um mar nadando, é capaz de do outro lado do mar essa farinha tá seca, de tão mão fechada, que esse avarento, essa pessoa avarenta, ela é. Então, se a generosidade, ela faz você ficar vivo na memória das pessoas, a avareza faz você ficar morto, você ficar morta na memória das pessoas. E quando as pessoas citam você, citam com um certo desprazer, um certo desgosto, falando do quanto você é apegado na matéria, do quanto você é apegado a dinheiro, é mesquinho, é mesquinha. É assim, infelizmente, que as pessoas falam de você, tá bom? Então esse é o segundo benefício de ser generoso. Terceiro, a generosidade é mandamento de Jesus. Eu sei que isso é pouco falado na igreja, tá bom? Só que a generosidade, ela é mandamento de Jesus. Jesus viveu de forma generosa. Jesus viveu desapegado da matéria. Jesus viveu ajudando os pobres. Jesus viveu ajudando quem precisava. Jesus viveu dessa forma. Então, se você é cristão e não pratica esse ensino supremo de Jesus, você ainda falta uma boa coisa em você, um bom ensino da Bíblia, um bom ensino de Jesus para você ser realmente um cristão. Se você é avarento e não está seguindo esse ensino, significa que ainda te falta muita coisa aí para você ser um cristão. Irmão Clebson, onde que generosidade é um mandamento de Jesus? Aonde? Te mostro. Em Zaqueu, Zaqueu se apresenta. Tá, irmão Clebson, Zaqueu que fala que vai dar. Tudo bem, calma. Zaqueu fala, Senhor, se eu roubei, se eu defraudei alguém, dou aos pobres metade dos meus bens, sou generoso, dou aos pobres metade dos meus bens, e se eu roubei alguém, defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. O que Jesus responde? Hoje entrou salvação a esta casa. Até aí não te convenci ainda. Mas vamos para o jovem rico. Você lembra do jovem rico? Que ele seguia todos os mandamentos concernentes a relacionamento com o próximo? Ele ainda disse para Jesus que obedecia a todos, mas Jesus falou assim: te falta um mandamento. Te falta uma coisa. Qual, Senhor? Vai, dá tudo o que você tem para os pobres, vem e segue-me. Jesus manda, vai e dá tudo o que você tem aos pobres, vem e me segue. O que é que o jovem faz? O que é que o jovem rico faz? Sai triste. E Jesus dá um outro ensino dizendo o quão é difícil entrar no céu aqueles que são apegados às suas riquezas. Aqueles que confiam mais nas riquezas do que nos meus ensinos, do que em Deus. Então, generosidade é um mandamento de Jesus. Tá bom? Quarto benefício da generosidade.
A generosidade gera a luz de Deus em você. Quer conhecer um ser humano iluminado? Quer conhecer? Ou melhor, eu não digo nem quero conhecer, mas eu digo assim para você. Todos os seres humanos que você trouxer à mente, que foram iluminados, que foram grandes homens e grandes mulheres, sabe qual era a principal característica deles? A generosidade, desapego à matéria e ajuda ao próximo. Pode pesquisar qualquer um que você quiser. Todos os que foram grandiosos nessa terra, todos eles tiveram algo em comum. Independente de sua religião, todos eles tinham algo em comum. Primeiro, eram generosos. Segundo, desapegados da matéria. Terceiro, buscavam ajudar o seu próximo com o que tinham. Eles praticavam a generosidade espiritual, emocional e material. Então, o ser humano que ele realmente tem uma luz de Deus forte dentro dele, ele segue a generosidade, desapego à matéria e ajuda ao próximo. Se você pegar Jesus aí, nem se fala. Eu vou citar aqui alguns nomes, tá bom? Mas não me interprete mal. Não me interprete mal que eu busco conhecer algumas pessoas, não só da minha religião, mas fora dela, e buscar reter da vida dessas pessoas o que me faz se aproximar do meu mestre, tá bom? Reter o que é bom. Então você vê, Jesus, esse é incomparável, a generosidade dele. Ele deu a própria vida por amor à humanidade. A vida dele toda foi generosa, desapegada da matéria, e ele ajudou o próximo enquanto esteve aqui. Chico Xavier é um outro ser humano que é indiscutível. Foi muito generoso, tá bom? Você pega Buda. Buda também, que é o Siddhartha Gautama. Foi um ser humano extremamente desapegado da matéria. E veio, se não me falha a memória, segundo a história, veio de um lar rico, tá bom? Um lar muito poderoso financeiramente falando. Então eu estou citando esses nomes, não é para você se escandalizar. Ah, irmão Cleves, está citando gente de outra religião. Não, eu estou falando para você que quando você é generoso, isso chama a atenção. Querendo ou não, chama a atenção. Você fica com uma luz muito forte na sua vida. Pode ver que você ama estar do lado de pessoas generosas e desapegadas da matéria. E você não gosta de estar perto de pessoas que são mesquinhas, apegadas a tudo, que seja em dinheiro, que seja em algum sentimento mesquinho, que seja em algum pensamento. Você pode ver que os seres humanos que você mais ama estar perto são os generosos, desapegados da matéria e aqueles que ajudam o próximo. E os seres humanos que você não gosta de estar perto são justamente os seres humanos avarentos, mesquinhos e que se apegam a tudo, fazem briga por tudo. Pode ver. E os seres humanos generosos, eles têm, sim, uma luz diferente dentro do seu ser, justamente por causa da generosidade. E se for falar do porquê Deus é generoso, Deus, querendo ou não, ele tem uma luz que até os serafins, eles têm que se cobrir, porque não aguenta o tamanho da luz de Deus, da glória de Deus. Vamos continuar. Quinto benefício da generosidade. A generosidade, ela limpa a mente. Esse aqui, quando eu estava estudando sobre generosidade, que eu aprendi esse benefício da generosidade, foi um dos que mais me chamou a atenção. Porque hoje a gente observa muitos seres humanos com a mente muito poluída, com a mente muito maliciosa, com a mente cheia de coisa que não presta. E uma das coisas, um dos benefícios que a generosidade traz é a limpeza da mente. Então você quer que sua mente seja limpa? Comece a praticar a generosidade diariamente, tá bom? No final desse vídeo aqui, se eu lembrar, tá? Eu te dou uma dica sobre como ser generoso todos os dias, tá bom? Sexto benefício, a generosidade limpa a alma.
Você que não só está você que está não apenas com a mente suja, mas também está com a alma suja, seja generoso. Aqueles sentimentos ruins, sentimentos de ira, de rancor, aqueles sentimentos que você sabe que só está te prejudicando. Seja generoso, seja generosa e você verá que aos poucos a generosidade vai limpar a sua mente e vai limpar a sua alma, tá bom? Sétimo benefício. A generosidade te ajuda a ver a vida das pessoas pelo ser e não pelo ter. Querendo ou não, esse é o tipo de visão que não só na época de Jesus esse tipo de visão era forte, como em nossa geração também é muito forte. Hoje você vê, a maioria das pessoas elas só enxergam um ser humano abençoado quando esse ser humano tem dinheiro, tem posse, tem carro, tem uma casa bonita, tem para dar, tem para esbanjar. Aí as pessoas que estão de fora observam e dizem, aquele ali é abençoado. Só que Jesus combate esse tipo de visão. E quando você é generoso, você acaba olhando para as pessoas não pelo ser, não pelo carro que elas têm, não pela casa que elas têm, não pelo dinheiro que elas carregam. Você acaba olhando para o seu semelhante de uma forma mais profunda. Como é que fala, meu Deus? Você acaba olhando para o seu ser humano, para o seu semelhante, com uma visão tão mais profunda que você sai daquela casca, daquele exterior de ter apenas, e você consegue enxergar um pouquinho mais a alma do seu semelhante. Você aprende um pouquinho mais a como o seu semelhante pensa, como o seu semelhante está se sentindo, porque quando você é generoso, você passa a enxergar mais o jeito de pensar e o jeito de sentir do seu semelhante, e não apenas o que ele tem. É por isso que um dos benefícios da generosidade ela te ajuda a ver a vida das pessoas pelo ser e não pelo ter. Você acaba enxergando mais fundo a vida do seu semelhante, a vida do seu próximo. Tá bom? Vamos continuar aqui. 8. A generosidade traz equilíbrio financeiro e social. E da onde você tirou isso aqui, irmão Clepson? É só você ler o livro de Atos. O livro de Atos vai dizer que a igreja primitiva ela foi tão generosa, mas tão generosa, que eles alcançaram um equilíbrio financeiro e social. Se você ler lá, uma das coisas que vai te deixar de boca aberta, estupefato mesmo, se você ler lá em Atos, você vai perceber que não tinha nenhum necessitado. Na época da igreja primitiva, tá lá o versículo, não tinha nenhum necessitado. Por quê? Porque o mais rico se despojava das suas posses para o mais pobre que não tinha nada subir, e eles alcançaram o equilíbrio financeiro e social. Então a generosidade traz equilíbrio financeiro e social. 9. Nono benefício aí. A generosidade deixa você famoso. Não é essa fama deturpada que a gente vê hoje, onde tudo se faz para aparecer. Tudo se faz para ser nas redes sociais o que não é. Não, a generosidade ela deixa você famoso. Por quê? Porque as pessoas elas acabam comentando o quão você foi bom com elas, o quão você ajudou elas, o quão você ajudou elas a crescerem, a se desenvolverem. No momento de sua vida, quando elas estavam precisando muito, você estava lá para ajudar. E elas acabam falando de você para outras pessoas. Então, de uma forma não deturpada, mas muito bondosa, você acaba ficando mais famoso, porque você acaba ficando na boca das pessoas, porque a generosidade ela faz isso. E o contrário da generosidade, a avareza, ela também te deixa famoso, mas com a fama bem ruim.
na boca das pessoas, tá bom? Vamos continuar. E o 10º benefício, a generosidade reflete amor verdadeiro, tá bom? Toda pessoa generosa, ela querendo ou não, ela reflete um certo grau de amor verdadeiro. Eu não estou falando, de novo, tá? Não é que a generosidade, ela acaba refletindo o completo amor, mas quem ama de verdade acaba tendo um ponto em fundamental, a generosidade, tá bom? O amor, ele tem várias características, mas a generosidade é uma delas. Por que eu estou citando esse ponto? Porque senão você pode achar que eu estou falando sobre esse amor verdadeiro, essas celebridades hoje em dia, que elas ganham muito dinheiro e às vezes acabam doando milhões para instituições de caridade, para o próximo, tá? É uma ação boa? É uma ação boa. Só que a maioria dessas celebridades, elas não amam de uma forma verdadeira e você deve saber muito bem do que eu estou falando, tá bom? A maioria deles, o que ama mesmo é a fama, tá? E a maioria deles também, eles fazem isso, eles fazem essa boa ação para ganhar mais ibope ainda no meio da comunidade. Eu não estou falando que todos fazem com esse sentido, tá? Mas a maioria faz, tá? Então, um ponto aqui só para você entender diferenciar uma coisa da outra. A generosidade reflete sim amor verdadeiro, porém eu estou diferenciando aí essas celebridades hoje que às vezes, por causa que ganha muito dinheiro, elas acabam doando aí milhões para instituições de caridade, e às vezes são até bem faladas aí nas mídias sociais, só que a gente sabe que na maioria das vezes eles não amam de verdade. Apenas fizeram uma boa ação, mas não amam o seu semelhante de forma verdadeira. Mas um dos pontos do amor verdadeiro é a generosidade, tá? Então, o 10º ensino aí da generosidade, a generosidade reflete amor verdadeiro. E por que Deus nos ama muito? Porque não existe ser mais generoso do que o nosso Deus. E agora essa 11 aqui, esse 11º ensino aqui, é coisa interessante, porque eu li na Bíblia, e você também deve ter lido esse versículo, que é muito citado nos cultos, que o apego ao dinheiro, né, a avareza, o amor ao dinheiro, ele é a raiz de toda espécie de males, não é isso? O amor ao dinheiro, não é o dinheiro em si, o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro é a raiz. Olha o que a Bíblia diz. É a raiz de toda espécie de males. E refletindo nessa expressão bíblica, eu pude apenas inverter esse versículo. Se o amor ao dinheiro ele é a raiz de toda espécie de males, então a generosidade ela pode ser a espécie ou a raiz de toda espécie de bondade. Então aí fica um ensino para a gente refletir, tá? Se o amor ao dinheiro, ele é a raiz de toda espécie de males, a generosidade pode ser a raiz de toda espécie de bondade. Então, seja generoso. Por que Deus, ele é bondoso? Porque ele é muito generoso também, tá bom? E hoje a mensagem bíblica, ela girou em torno da generosidade. E, para encerrar, último ensino sobre a generosidade. A generosidade é a chave, a generosidade é a chave para ter a sabedoria de Cristo. Se você lê nos evangelhos os ensinos de Cristo, na ótica da generosidade, você vai entender muitos ensinos de Cristo. Muitos deles, a maioria deles. Desde lá do Sermão da Montanha até o fim de sua vida. A maioria dos sermões de Cristo foram baseados
na generosidade. E se você olhar na ótica da generosidade, você vai entender muitos ensinos de Jesus, tá bom? Muitos mesmo. E aqui fica para encerrar, a generosidade é a chave. Você quer abrir a porta da sabedoria? Você quer ter mais sabedoria na sua vida? Sabedoria no falar, sabedoria no pensar, sabedoria no enxergar, sabedoria no viver? Quer ter a sabedoria de Cristo mesmo em sua vida? Seja generoso. E a partir de hoje, quando você for ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, leia eles na ótica da generosidade, você vai entender. Estou te dando uma chavinha para você entender até melhor. Você vai entender melhor os ensinos de Cristo. E eu falo isso por experiência própria. Eu sei o que era a minha vida antes da generosidade. Eu sei o que se tornou minha vida depois da generosidade. E eu não falo apenas em bens materiais. Não, eu estou falando principalmente no que eu estou citando aqui. Sabedoria de Cristo na vida. Você quer ter sabedoria de Cristo? Então seja generoso, tá? E aí você vai entender por que Cristo, ele era a sabedoria de Deus encarnada na terra. Porque ele foi o ser mais generoso, desapegado da matéria e ajudou o próximo enquanto esteve aqui. Então, a generosidade é a chave para ter a sabedoria de Cristo. Amém? Hoje eu explanei pouco aí, porque tinha esses 12 pontos para citar, e se a gente fosse explanar todos eles aqui, o vídeo ia ficar mais longo do que ficou. Por isso que eu só citei alguns e outros eu dei uma explanada aí. Beleza? Bora pra cima, seja fonte, reserve um tempo com Deus no seu dia e Deus lhe bendiga.